Muito bem, então agora vamos ao tema, o modelo da administração tributária no século XXI. Para moderar esse painel, convido aqui ao palco o auditor da Receita Federal e presidente da Unafisco Nacional, Mauro Silva. Como debatedor deste painel, ele que foi secretário executivo do Ministério da Fazenda e também ministro da Previdência Social, é professor na Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Recebam o senhor Nelson Machado. Para falar da visão da administração tributária federal, tratamento dado aos crimes contra a ordem tributária no mundo, convido aqui ao palco o auditor fiscal e coordenador-geral de fiscalização da Receita Federal do Brasil, Flávio Vilela Campos. Para falar da visão das administrações tributárias estaduais, o auditor fiscal e assessor do secretário na Secretaria da Fazenda da Bahia e coordenador-geral do ENCAT, Eudaldo Almeida de Jesus. E também, para falar sobre a visão da academia e do contribuinte, chamamos aqui ao palco ele que é professor titular de Direito Tributário da USP e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, Luiz Eduardo Chueri. Lembramos mais uma vez que as perguntas devem ser feitas sempre por escrito, entregues às nossas recepcionistas, que vão encaminhar as questões, então, ao moderador, que agora tem a palavra. Boa tarde a todos. Retornando, então, às nossas atividades do quarto Congresso Luso Brasileiro de Auditores Fiscais. E agora, nesse painel, que nós vamos tratar do modelo de administração tributária do século XXI, nossos convidados aqui vão ter aí 20 minutos com uma pequena tolerância, né? Sei que é difícil ser tão sintético, mas a gente vai contar com vocês. E depois, ao final, então nós vamos ter aí na apresentação o Flávio Vilela, o Eudaldo e o professor Luiz Eduardo Chueri, com 20 minutos, e na fase de debates, o professor Nelson Machado, também com uns 10 minutos, e as perguntas a gente vai recebendo ao final, vamos medir aí o quanto de tempo nós vamos ter, tá certo? Eu, de imediato, agradeço a presença aqui dos nossos convidados, né, que vão, com certeza, brilhantar ainda mais esse evento, e já passo a palavra, aqui eu vou seguir aqui a ordem, ao Flávio Vilela, coordenador-geral de fiscalização da Receita Federal, na palestra aqui, Visão da Administração Tributária Federal, tratamento dado aos crimes contra a ordem tributária no mundo. Então, Flávio, com você aí. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, parabenizar esse evento. Eu acho assim fantástico ver todos os auditores fiscais buscando na melhora do ambiente de negócio e o sistema tributário nacional. Eu acho que assim, é muito positivo e propositivo esse congresso, e a gente fica muito feliz de estar participando aqui desde a abertura e até o final, porque eu acho que ele tem sido fundamental para o repensar do sistema tributário aí e as reformas tributárias que a gente tem em mente. Agradeço aí a Febrafit, a Ampresp, o Sindifisco, o Unafisco, o Mauro pelo convite aqui de apresentar esse trabalho sobre o crime tributário, que é um estudo que eu desenvolvi, aí, um estudo acadêmico, dentro de uma pós-graduação na FGV, com o professor Eurico, né, lá na FGV, e com apoio, lógico, da Receita Federal, do CIAT, Claudio Verde está aqui, o CIAT foi fundamental nessa pesquisa, que eu vou apresentar aqui, então, nesse ponto. Mas como nós estamos no painel do modelo da administração tributária do século XXI, né, e eu passando a visão da administração tributária federal, antes de falar dos crimes, eu tenho que falar um pouquinho do que é a visão da administração tributária federal do século XXI, senão eu vou passar uma visão que eu falei, Mauro,
Você me põe para falar do meu trabalho, vai falar que a administração tributária federal é crime. Tratar toda a administração tributária como crime, e é justamente o contrário que a gente tem trabalhado. Então, eu vou falar sobre esse estudo que eu falei, comparado à extinção da punibilidade, mas antes eu quero deixar aqui um pouquinho do modelo da administração tributária federal que a gente trabalha. Então, como vocês veem aqui, a pirâmide de compliance, a maioria já conhece esse modelo aqui que tem na OCDE, aqui está iniciando, né, na Nova Zelândia, que trata os contribuintes, uma visão rápida aqui, né, simplificar para aquele que quer cumprir, o contribuinte que está disposto a fazer realmente um sistema tributário bem simples, essa a proposição, um sistema simples para quem quer cumprir, mas, de outra forma, eu tenho que ter um enforcement, eu tenho que ter medidas coercitivas muito fortes para aquele que decidiu não cumprir, até para evitar a concorrência desleal e que realmente haja a sensação de risco e que você tenha uma pressão para que os contribuintes queiram trabalhar na conformidade, buscar a conformidade tributária a todo o modelo de compliance. Essa pirâmide, muitos até questionam que no Brasil não é uma pirâmide, é um cubo, ou eu até vi um modelo de outro lá, como uma bigorna, assim, fazendo um pouco nesse sentido no Brasil, mas nosso dever como administração tributária é fazer que ela seja pirâmide. Nós temos que trabalhar para isso e precisamos ter instrumentos para isso. E nesse ponto, eu não podia deixar de destacar algo para que seja essa pirâmide, que a gente possa trabalhar com esses modelos de conformidade. O professor Eurico mesmo colocou muito desses pontos aqui na apresentação dele. Nós temos que ter realmente uma simplificação dos tributos, simplificação tributária, tem que ser fácil, compreensível para toda essa lacuna de interpretação seja mais reduzida. Tem que se buscar mecanismos de conformidade, prêmios de conformidade. Se você for olhar, a própria Ecofins, quando ela mudou de 2% para 3%, no primeiro momento, esse 1% era compensável se pago em dia com a contribuição social. Então, quer dizer, nós já até existimos e não é só prêmio de restituir antes, ou coisa até de valor, na realidade, de redução de 1% na alíquota se você paga em dia, que pode ser um mecanismo de conformidade e que já existiu no Brasil. Mas, do mesmo modo que eu tenho prêmio, eu tenho que ter penalidade variável pelo o perfil do contribuinte. Eu tenho que trabalhar com escala variável de penalidade para um simples inadimplente ou um contribuinte que faz toda uma organização criminosa buscando a sonegação. São situações muito distintas e tem que ser trabalhadas de forma distintas. Tem que simplificar o processo tributário. O processo tributário tem que ser rápido, ágil. Não é possível que se gaste mais de 20 anos. Eu acompanhei semana passada no STJ um lançamento do tempo que eu era chefe de fiscalização em Campinas, em 99. Era chefe de fiscalização em 99, está sendo julgado no STJ, ainda não chegou no Supremo, o lançamento feito. Isso é um absurdo total, tem que ter um processo tributário ágil para trazer essa segurança jurídica. Extinção de parcelamento especial, refis, não tem como você gerar sensação de risco. Com refis anual, junto com anistia, redução de multa até em situação de crime e remissão de créditos tributários. Vários créditos que o Congresso depôs, faz uma legislação interpretativa para perdoar esses débitos. Tem que dotar a administração tributária de mecanismo de enforcement. Todos esses países, e mesmo liberais, Holanda, tem mecanismos de enforcement fortes para garantia do crédito tributário, para que rapidamente se busque a garantia e tenha a realização do crédito tributário. Lançar e arrecadar 10%, 20% do que lança, não é possível. Você tem que conseguir ter um processo tributário, administrativo e judicial rápido e com mecanismos de garantia de constrição junto àquele contribuinte que insiste em fraudar a administração tributária. Dentro desses pontos, um regime especial de tributação, de fiscalização. Não é possível que contribuinte, vou falar num setor específico que os próprios contribuintes do setor reclamam, que é o cigarro, em que nós temos cancelado algumas verdadeiras organizações criminosas, mas a gente, para cancelar um contribuinte, é só depois que ele está devendo 2, 3 bilhões. Aí a gente, depois de 4, 5 anos, consegue cancelar
não vai recuperar nenhum desse crédito e ele já buscou uma nova empresa. Eu tenho que ter um regime especial de fiscalização para esse caso, para pôr um ponto fixo e conseguir fazer esse contribuinte que ele só saia com a mercadoria pagando o crédito tributário antes da saída. E, por fim, é o crime tributário, que é o objeto que eu vou falar. Nesse sentido, gente, eu vou falar em 1 minuto isso. Na Receita, a gente trabalha grandes contribuintes com a fiscalização detalhada, planejamento tributário abusivo, médio, fiscalização focada e pequeno contribuinte, trabalhos de malha cada vez maior, que a gente está chamando até de FAP, fiscalização de alta performance, oportunizando autorregularização para os contribuintes quando não é caso de fraude clara. Então, sempre buscando que se autorregularize. Se tivesse mais tempo, eu ia mostrar, por exemplo, acabamos de lançar 5.000 lançamentos agora de imposto de renda, diferença de DCTF, de IPJ e dados nesse sentido, mas 15.000 se autorregularizaram, que foram previamente comunicados com uma carta oferecendo a autorregularização. Todo o modelo de fiscalização da Receita por gerenciamento de risco, aí um modelo de seleção, buscando dados impessoais, análises de vários elementos e fatores para atingir o contribuinte, para que tenha o alvo certo e que chegue no contribuinte com um nível de certeza, olhando toda essa organização. E sempre olhando, no caso em especial de fraude, que normalmente hoje o alvo não é um contribuinte específico. Eu não coloquei naquela transparência porque ficaria muito pequeno. É um gráfico de relacionamento onde o contribuinte ele desvia para um senhor laranja X, um senhor laranja Y, e tem toda uma cadeia, a fiscalização tem que ter esse olhar, e nós temos instrumentos hoje de tecnologia, de inteligência dos colegas, de conhecer o setor para atingir esse propósito. Bem, indo para o tema, crime contra a ordem tributária, o trabalho que foi feito. No Brasil, a Lei 837 de 90 define o crime contra a ordem tributária, temos o previdenciário também no Código Penal, que é a mesma, que é uma falsidade ideológica ou uma falsidade material, uso de documento falso ou apropriação indébita, estelionato, com um fim específico para suprimir e reduzir tributos. Esse é o modelo brasileiro. Diante desse cenário e a possibilidade que existe no Brasil de extinção de punibilidade pelo crime, pelo pagamento do tributo, que na realidade era antes do oferecimento da denúncia, mas com os refis, os parcelamentos, a interpretação que o Supremo deu, que ele é a qualquer tempo, que não é só para o refis, é em todas as situações. Então, a qualquer tempo você pode quitar, depois de condenado, está 10 anos preso, se eu pagar, eu estou livre da pena. Esse é o modelo, hoje, com a jurisprudência do Supremo. Diante desse cenário, né, e que você tem a utilização de meio fraudulento para fraudar toda a sociedade, uma lesão a toda a sociedade, você pode extinguir com pagamento, enquanto você tem a lesão de subtrair, né, uma bicicleta, uma galinha roubada, se eu devolver a galinha, eu vou ter atenuação da pena, né? Um furto mais básico que tenho, eu não tenho extinção da pena. Ao contrário, uma sonegação de bilhões, com toda a estrutura de organização criminosa, se for pago, está livre da pena desse crime. Então, a gente verifica uma clara aponta ao princípio da isonomia. Nesse sentido, a gente quis buscar avaliar se esse modelo penal brasileiro, penal tributário, é adequado para o tratamento de condutas dolosas de sonegação fiscal. Como que os outros estados enfrentam essa situação? É igual ao Brasil? Prevê essa extinção? Não? Quais mecanismos que eles utilizam? E como é que a experiência internacional poderia nos auxiliar para a gente pensar num aperfeiçoamento na legislação penal tributária? Nesse sentido, foram feitas essas perguntas aos países, um apoio irrestrito aí do CIAT a todos os seus países membros, qual a legislação que regulamentava, quais as penas previstas, se há possibilidade de extinção de punibilidade e outros mecanismos de extinção que possam ocorrer naquele país. Conseguimos êxito em resposta em 38 países, então, além do Brasil, dariam 39, outros 38, dos quais estão todos os grandes PIBs mundiais, né? Os 10 maiores, dos 20, tem 17, se não me engano, o primeiro que não tem é o 17º, que é a Coreia do Sul. Mas tem representatividade dos 5 continentes de como é tratado o crime contra a ordem tributária nesses países. Eu só destaco aqui, olhando agora o tipo penal e depois a extinção da punibilidade.
Na Espanha, o tipo penal básico é com valor acima de 25 mil euros. Então, ele tem o valor da sonegação como elemento do crime. E ele é um crime, a sonegação ela é qualificada, se for acima de 120 mil euros é comum, acima de 600 mil euros ela é qualificada. Se tiver o uso de organização criminosa, também uma sonegação qualificada. Se usar interposta pessoas, instrumentos fiduciários, paraísos fiscais, tributação favorecida, todas as situações são elementos para o agravamento desse crime. Na Alemanha, que é um outro país que é muito conhecida, a figura do crime contra a ordem tributária, trata com 25 mil euros, acima disso é crime contra a ordem tributária. Você vê que esses dois países têm o valor como elemento do crime, como elementar no crime. E se for uma conduta repetidamente feita, for dentro de uma organização criminosa, né, membro de um grupo formado, finalidade de cometer repetidamente sonegação, são situações também que agravam o crime. Na Alemanha, mas eu acho que mais na frente eu até falo, ela prevê hoje uma honestidade fiscal até para ter extinção da punibilidade. Eu quis colocar o modelo húngaro, porque a Hungria não tem um crime contra a ordem tributária. Ela tem um crime contra o orçamento. E ela é bem no sentido que há 15 anos atrás eu já falava em educação fiscal e eu já fazia essa figura. O que é a figura completa? É o orçamento que o legislador previu, é a arrecadação potencial prevista pelo legislador para a sociedade, para fazer jus aos anseios da sociedade e às necessidades. Uma parte é retirada pela corrupção, diga-se de passagem bem menor do que o que é tirado pela sonegação, e outra parte é tirada pela sonegação. E na Hungria, eles acham que isso, ontologicamente, o fator do crime é o mesmo, que é um crime só. Corrupção e sonegação é um crime só, não são nem dois tipos penais distintos, a ponto que eles enxergam que todos dois ele está tirando uma parte do valor destinado à sociedade, ou na origem, sonegação, ou lá no destino, dentro da corrupção, depois de arrecadado. É uma visão que por isso eu trouxe o exemplo. No meu trabalho, gente, tem a cópia da legislação e dos questionários respondidos de todos esses países. Então, fora a minha visão, eu quis deixar claro para que qualquer um possa analisar qualquer uma dessas legislações. Então, em resumo, o tipo penal, dos 38 países, 22, 58%, só pune a conduta dolosa, mas você vê que tem 16 países que pune, inclusive, a conduta culposa, a sonegação culposa, o erro, não o dolo. Então, é um percentual até grande. Eles são semelhantes ao nosso, geralmente as condutas, lógico, as suas variações, é uma conduta culposa ou dolosa que provoca evasão de tributo, que vão desde a emissão e correção de prestação de informações e declarações, emissão de documento falso, escrituração com erro ou fraude, apropriação indébita de tributo e o recebimento fraudulento de restituições. Em geral, esses países agravam ou qualificam o crime, a fraude, interposta pessoa, organização criminosa, paraíso fiscal e o valor evadido. A pena média, no Brasil a pena máxima é de 5 anos, a pena média desses países são de 8 anos. Inglaterra, que é uma coisa até que saltou os olhos, prevê prisão perpétua. Pelo menos no texto legal, estou analisando o texto de lei, na legislação da Inglaterra e da China, prevê prisão perpétua para o crime tributário. A grande maioria desses países, ele aplica, além da pena de prisão, multas, que vão até 10 vezes o valor do tributo evadido. A média de todos os países é de 464% de multa. E eu destaco isso, que no Brasil, no caso da União, no máximo chega a 225, desde que tenha dolo, que aí vai para 150, mais não cooperação do fisco, que é mais 50%, chega a 225, que é tão propalado o princípio de não confisco. E o que a gente destaca, no meu modo de ver, o princípio de não confisco é para tributo. Aqui, quando você passa a ter uma conduta dolosa, dolo, fraude, no meu modo de ver, não se cabe aplicar o princípio do não confisco. Eu estou punindo, ele tem um caráter penal tributário junto com o caráter de uma pena administrativa, né? Ele não é. Então, como conclusão do tipo penal na experiência internacional, o que a gente acha que no Brasil deveria incluir o valor evadido
como elemento elementar do crime. Hoje o Supremo considera 20 mil dentro da portaria da PFM, o STJ considera 10 mil, mas isso é na jurisprudência. A gente poderia evoluir na legislação tendo o elemento como elementar do crime, o valor evadido, até para mostrar que o que se quer não é um recibo que não ficou na declaração de imposto de renda de R$1.000, isso não é objeto que a gente quer tratar como crime. Tratar como um crime coisas de vulto e de fraudes elaboradas. Com isso, eu acho que teria muito mais chance de ter êxito e buscar que realmente o crime de sonegação tivesse um valor pela sociedade. Criar figuras qualificadas. O próprio PLC 423, que a Unafisco apresentou, ele prevê o aumento da pena até 12 anos, que é a mesma pena do crime de corrupção. O que a gente entende? Que deveria carrear junto a isso, com a criação das figuras qualificadas, elevados valores sonegados, casos de fraudes, prova forjada, interposta pessoa, empresas em paraísos fiscais, né? Esses casos deveria ter uma pena agravada, um crime de sonegação qualificado, crime contra o órgão tributário qualificado, elevando essa pena máxima do crime e graduando a pena também, chegando aí perto da média mundial aí de coisa de 500%, que aí são situações para inibir o crime e, logicamente, acabando com o refis que vem com anistia, porque senão não adianta nada eu fazer isso e depois dar anistia. Agora, a extinção de punibilidade, que eu tenho 2 minutos. Vamos lá. Nós classificamos os países em 4, esses 38 países. Países em que não há relação entre o pagamento, o crime não tem nada a ver com a parte tributária, que é o A. Países que há previsão de extinção antes de qualquer procedimento fiscal ou penal, que é o que a Alemanha, que foi que criou esse instituto, autodenúncia liberadora da pena, ou as escusas absolutórias dos países de língua espanhola usam esse termo, é o nosso artigo 138 do CTN. Seria antes de qualquer procedimento, se ele regularizar, porque você vê que tem país que é o tipo A, mesmo se ele cometer um crime, se ele autorregularizar, a parte penal ele ainda sofre, que é o tipo A. O C, ele tem alguma restrição, eu vou comentar alguns fatores aqui, que seria o nosso modelo antes dessa jurisprudência com os refis, que era até a denúncia. A gente estaria no C, se fosse o modelo da 837. E o D é o que o Brasil está hoje, que a qualquer tempo, ou pelo menos depois de condenado, que a qualquer tempo só o Panamá, junto com o Brasil, mas assim, os demais, que mesmo após condenação ele pode ter extinta a pena. Então, já falei, o grupo A é o país que tem independência, a instância tributária são independentes. Vou falar bem rápido aqui, pelo tempo. O B tem essa questão de ser espontânea, aplicação, né, no caso do B, se for espontânea, como eu falei, o artigo 138 do CTN seria a nossa situação. Só que eu quis destacar alguns pontos. Tem esse artigo do Alaor Leite, que ele até fala que o tribunal alemão, o Código Tributário alemão, prevê a autodenúncia liberadora da pena. Só que o tribunal alemão hoje exige, e até foi uma crítica no artigo dele, que ele, do ativismo judiciário, né, ele, sem mudar a lei, ele está exigindo o retorno completo à honestidade fiscal. Não basta eu regularizar aquele ponto que eu fraudei. O contribuinte tem que mostrar que ele mudou o comportamento, que ele passou a ser um contribuinte conforme. E com isso ele tem esse perdão se for espontâneo. E que não sejam crimes com organização criminosa, com alta fraude. Uma coisa mais simples. A Itália, por exemplo, só permite para crime culposo. Ela não permite para crime doloso essa situação de poder se autorregularizar. País C, então, que ele tem alguma restrição. Quais são essas restrições? Que seria mais ou menos quando a gente tinha até o oferecimento da denúncia. Na Hungria, até que, antes da apresentação da acusação, seria a nossa denúncia aqui, ele restringe também, se for com associação criminal, com cúmplice em escala comercial. Quer dizer, ele permite para crimes mais leves. A Rússia, se não me engano, a Índia, a China,
Se for reincidência, ele veda também, ele só na primeira vez que ele permite, ele não permite no caso de reincidência. Quer dizer, aquele sonegador contumaz não tem essa prerrogativa. Né? São vários elementos. A Índia não permite para black money, ela tem toda uma legislação para dinheiro que saiu do país, chamado black money. E os países que o Brasil está junto aí, prevista a extinção pelo pagamento mesmo após a instrução processual penal. Mas mesmo esses países, em geral, ele prevê alguma condição ou prazo para a extinção dessa punibilidade. Tá? Não, a maioria, os dois que eu considerei, que está no meu trabalho, como os mais, vamos dizer, que permitem esse instituto com maior força, né, que são mais benevolentes com a situação de sonegação, o Panamá ele até na resposta do fisco panamenho, ele mesmo coloca, ele não chama de crime. Ele fala, isso não é crime para nós, só que tem prisão. É quase que uma prisão por dívida, é isso, Ed? É meio nesse sentido. Eu falei, então é mais ou menos semelhante à pensão alimentícia. Se não pagou, ele vai preso até pagar. Só que veja que na legislação do Panamá prevê multas de 5 a 10 vezes o valor do tributo evadido. É uma multa bem pesada. A Argentina chega a 10 vezes também. Pelo menos na legislação desse país prevê penas bem rigorosas para esses crimes. Então ele pode a qualquer tempo no Panamá, mas com uma multa bem mais elevada do que a nossa. A Singapura, ele até responde que não tem. Só que a minha pesquisa eu tentei buscar nas legislações, não tem, mas durante o processo penal, o juiz pode, dependendo da circunstância, extinguir a pena. Se ele pagar... Normalmente são atenuantes, mas ele permite, ele tem um instrumento de extinguir mesmo depois de condenado. Mesma coisa Portugal, eu estive conversando até com o Nuno para confirmar se estava correto a resposta, eu até aproveitei ele aqui para ver como que estava. Lá também prevê até 5 anos após a condenação que seja extinto, mas dentro lá no âmbito penal. Mas como foi na resposta, o Nuno confirmou, para casos não tão graves, que o juiz vai analisar, não é algo automático como o nosso, pagou, está livre. Ele depende de uma análise judicial do caso para que possa. Esses são os países, gente, eu não posso deixar de destacar, eu vou falar aqui do Chile, que o Chile hoje é o país mais falado até na reforma da Previdência de liberalismo. Só que o Chile, ele tem você vê que ele está no grupo A, uma legislação penal tributária muito pesada, é das mais pesadas que tem, é do Chile. Quer dizer, ele é liberal, mas o pau come em quem não cumpre. Isso aí funciona, que eu tenho os dois lados da moeda. E eu e já 2 colegas que eu perguntei, eu tive no Chile, quase que num camelódromo, do lado da rodoviária, ali em Santiago, e comprei uma bolsa lá, que a minha esposa, mulher, compra muita coisa, né? Você tem que comprar outra mala na viagem lá. Num camelódromo desse, nota fiscal, os 2 lugares que eu fui, na mesma hora, nota fiscal na minha mão. Eu já tive colega que falou que foi numa zona rural comprar uma fruta no Chile, a nota fiscal na mão dele. Quer dizer, é porque, e aí conversando com alguém do fisco lá, é porque a penalidade, se um fiscal chegar, ele fecha o estabelecimento, se ele não emitir uma nota. Então, eu só quis destacar o caso do Chile, porque Cláudio Verde ele mostrou o menor gap tributário da América do Sul, do Chile. Justamente, liberalismo, coisa simples, fácil, mas rigor na legislação do outro lado. Então, aí a lista dos países enquadra a situação. O que eu fechando aqui, 82% dos países pesquisados, a severa restrição para a extinção da punibilidade pelo tributo evadido. Sendo o modelo penal tributário brasileiro, não encontra paradigma nenhum dos 38. Eu considero o mais benevolente de todos os países pesquisados. A experiência deixa evidente que o Instituto, quando utilizado, pode ser aplicado apenas em determinadas situações, de forma voluntária antes de qualquer procedimento fiscal e penal, bem como não aplicável a determinada conduta reiterada de fraude, com utilização de interposta pessoa e subterfúgio fraudulento. Não há como aplicar isso numa empresa aqui de Guarulhos que cria 97 noteiras nos 27 estados federados para vender
3 bilhões de nota fiscal para gerar crédito e faz um modelo de organização criminosa usando os 27 entes federados, justamente para dificultar o trabalho fiscal, e eu tratar que isso basta pagar e está resolvido o problema. Conclusões: modelo de denúncia espontânea, que a gente propõe, autodenúncia liberadora da pena, modelo espanhol, modelo alemão, aqui no Brasil. Restrição à extinção para crime e infração grave, pela reincidência, prática reiterada, interposta pessoa, paraíso fiscal e qualquer outra situação para situações, estrutura e modelo de fraude tributária. Pagamento de tributo e multa após o início da ação fiscal passa a ser uma causa de redução de pena, como é o artigo 16 do Código Penal para os demais crimes. Né? O arrependimento posterior me gera atenuar a pena. Aqui só mostrando, esse quadro está lá no trabalho de cada um dos países, do doloso, culposo, o valor da multa de cada país, a classificação, tão bonitinho, verdinho os primeiros, depois já vai ficando azul o segundo, vermelho o terceiro, grupo C, e já estão de luto aí o grupo D, né? Que o Brasil está dentro dele. Tá? É essa situação, passei um pouco do tempo, gente. Esse material, volto a dizer, com o apoio do CIT, ele está publicado no site do CIT, é esse endereço, a minha apresentação já deixei aí, fora que o professor Heleno Torres, com o apoio da Unafisco aqui, eu já tinha um trabalho anterior em que eu trabalhei com os fundamentos do crime, o modelo do criminoso, do colarinho branco e outras situações que a gente pretende publicar, né, Mauro? Agora, durante esse ano, o professor Heleno me deu a cortesia de fazer o prefácio, ele está finalizando o prefácio para a gente publicar esse trabalho também aqui no Brasil. Obrigado, gente. Obrigado, Flávio. Eu falei rápido, está ouvindo aí? Eu falei rápido na introdução, que vou contar uma pequena historinha de 2 minutos para vocês. Nós participamos da CPI da Previdência, dando algumas ajudas, e um pouco no relatório, e ao final nós fizemos, o Flávio falou de um tal projeto, né? E fica a impressão que o projeto surgiu da ideia, como que o encontro do projeto com o trabalho do Flávio, né? Nós fizemos, então, apresentamos 2 projetos ao final da CPI, que a CPI acatou, foi aprovado por unanimidade. Um que põe regras, que é o PLS 425 no Refis, regras restritivas, sem abolir o Refis, mas com regras restritivas, e outro, o PLS 423, que trata justamente de revogar essa possibilidade de extinção da punibilidade e traz a pena da sonegação para o mesmo nível da corrupção. E, ao invés da extinção da punibilidade, há uma série de situações de redução da pena. Feito isso, aprovado, esse projeto foi, então, tramitar, chegou, então, na CCJ e caiu na mão de um certo senador, e nós fomos lá conversar, e o senador nos recebeu, explicamos, ele perguntou: você tem algum estudo internacional para saber como é que funciona isso? Aí eu falei: bom, vou procurar, né? Vou procurar e vou trazer na próxima oportunidade. E nisso que fomos procurar, pesquisar com a ajuda da doutora Tereza, dias depois ela disse: olha, tem um auditor que fez esse trabalho. Bom, qual é? E chegou à minha mão, e para minha surpresa, viu, Choeli, um trabalho que faz algo muito difícil no direito, que é pesquisa de campo, com muita seriedade, com metodologia científica, que eu identifiquei na hora que é um trabalho que a gente tinha que ter acesso, tinha que estar publicado, né? Muito bom o trabalho, que eu já parabenizei o Flávio várias vezes, e que a comunidade, não só brasileira, como até internacional, porque um trabalho sério, com toda a pesquisa feita e arquivada ali, respondida, um trabalho sério que interessa a comunidade internacional, não a comunidade jurídica brasileira, a comunidade internacional, porque dá esse quadro geral e que a gente espera, nas próximas semanas, publicar. E aí, então, pegamos essas informações, estão lá. Depois esse senador queria fazer uma audiência pública, mas não se reelegeu, agora está na mão de outro senador, a gente está conversando. Então, o projeto ele está em andamento. Também no projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, que foi também protocolizado no Senado, essas mesmas conteúdo do projeto foi apresentado como emenda, então temos caminhos alternativos. Eu queria fazer esse registro de como surgiu todo esse encontro, né? Encontro com o Flávio foi bem interessante, e como que isso se relaciona, para vocês conhecerem a história, e vamos trabalhar para que isso caminhe
Eu achei muito interessante essa relação que o Flávio fez com o Chile, né, da história que está sendo tão citado, mas tem um rigor nessa parte muito grande. Só para concluir, eu digo o seguinte, olha, o Brasil, que tem a extinção da punibilidade do jeito que a gente tem, nós já conhecemos. É esse com 500 e tantos bilhões de sonegação. É esse com crise fiscal, é esse que aí a gente vê todo dia, né? Vamos viver um outro Brasil? Então, o convite é esse, para mudar essa legislação e experimentar um Brasil novo. Mas vamos lá. Eu passo, então, aqui ao segundo palestrante, falando da visão das administrações tributárias estaduais, que é o coordenador-geral do ENCAT, Eudaldo Almeida de Jesus. Dá a palavra. Boa tarde. Eu gostaria de registrar nosso agradecimento ao anfitrião, Rodrigo Espada, da Fresp, nosso presidente e amigo, o Juraci, da Febrafit, também os nossos amigos da Unafisco e do Sindifisco Nacional, os nossos amigos da Bahia, né, da onde eu sou, na pessoa do Cleude das FEB, nosso presidente, também o Marcos Carneiro, do nosso IAF, Instituto dos Auditores, saudar o meu amigo e irmão Márcio Verdes, secretário executivo do CIET, meu irmão Lirando, homenageado de ontem, e tantos outros amigos que estão aqui. Eu gostaria de saudar os colegas de São Paulo, na pessoa do meu amigo Vec, que está ali aposentado e tal, né? E agradecer a todos pela possibilidade de estar aqui. Nós vamos tentar cumprir o tempo, mas eu já estou feliz com o Flávio, porque como o Flávio passou 8 minutos e meio, o baiano aqui ficou olhando, olha, tem prorrogação. Mas tudo bem, vou tentar administrar, mas fiquei de olho, né? Vamos lá. Nós vamos tentar falar um pouco sobre essa questão da administração tributária. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, agradeço a Deus todos os dias, de aos 18 anos chegar à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. E ao chegar eu fui para um posto fiscal e achando que eu sabia muito, porque estudei o regulamento de ICMS de cabo a rabo, sabia até o tamanho da nota fiscal, dimensão, com inscrição, como é que calculava dígito verificador de CNPJ, na época lá ia CGC, sabia tudo isso. Cheguei no posto fiscal, peguei a nota assim e comecei a calcular tudo. Calcular o CNPJ para ver se estava certo, calcular a nota fiscal para ver se estava certo. Aí um colega fiscal, daqueles antigos, né, que não, inclusive não fez concurso específico para auditor, mas para outras carreiras antes e tal, chegou e disse, não é assim que se trabalha, você não sabe trabalhar. Tomou a nota da minha mão, olhou, o que é que você leva aí? Eu, não, levo um carregamento aqui de milho. Milho? Milho vindo de Irecê? Isso não é milho. Aí deve ter feijão. Não tem feijão. Tem feijão, não tem feijão. Ficou aquela discussão e tal. E eu fui ficando nervoso vendo aquela discussão. Que pressão danada em cima do caminhão dele. Bom, para terminar a história, o cara confessou que tinha 150 sacos de feijão. Não, 150 não, tem 200. Aí discute para lá, cobrou-se 150 sacos de feijão sem abrir o caminhão. Isso era a psicologia daquela época. Eu fui vendo que no posto fiscal se trabalhava sem informação. E que a gente não trabalhava da forma correta. Aí surgiu a microficha, surgiu outras informações, até que o tempo foi passando e eu tive a oportunidade, a bênção de Deus, como diz meu amigo Márcio, são bendições, de ser coordenador geral do ENCAT. Aqui estão muitos colegas do ENCAT, que eu agradeço, alguns passaram pelo ENCAT, não estão mais, mas todos colaboraram muito pela cooperação. Colegas da Receita Federal também, que trabalham em parceria conosco. E aí, eu disse, gente, nós temos que mudar a administração tributária. Temos que ter a coragem de construir sistemas integrados. Vamos construir sistemas. É um desafio, porque para chegar a acordos, Gilberto está aqui, uma das pessoas que está aqui, aposentado já, mas é secretário de contagem, nossas reuniões às vezes ficavam até altas horas, 9 horas da noite em reunião, era muito difícil chegar aos acordos. Mas graças a esse aprendizado conjunto de chegar a acordos, foram construídos documentos fiscais eletrônicos. Talvez os senhores não tenham ideia, mas hoje são mais de 50 bilhões de documentos fiscais eletrônicos no nosso banco de dados.
Só a nota fiscal eletrônica e a nota fiscal eletrônica do consumidor, quase esse número, fora o conhecimento de transporte, o manifesto do documento fiscal eletrônico e outros documentos. O que eu quero dizer, assim, em síntese, que o grande desafio é quebrar paradigmas, é realizar mudanças. Nós temos essa responsabilidade de mudar. E aí eu faço uma instigação aos mais jovens, né, já que eu já tenho tempo de aposentadoria e tal. É preciso mudar a forma de trabalhar, é preciso... Esses paradigmas foram quebrados com documentos eletrônicos muito pouco, tem muita mais a se fazer. É preciso arregaçar as mangas, e nós somos servidores públicos, não termos medo de realizar mudança. Porque quando começamos isso, disseram até que a gente ia desempregar o auditor. Pelo contrário, qualificar a entrega nossa, né? E com isso, ter uma exigência também de retorno da sociedade. Dito isso, eu vou tentar voltar para a minha apresentação. Eu sou atualmente auditor fiscal, assessor do secretário e tenho a felicidade também de ser coordenador geral do ENCAT. Nossa agenda será essa, tá? Vou tentar cumprir o tempo. O ENCAT é a cooperação fiscal, explicar um pouquinho o que é, a questão da mudança, que é uma coisa que sempre vai acontecer, temos que estar preparados para quebrar paradigmas, os documentos fiscais eletrônicos e outras mudanças que já existem, e algumas reflexões para a discussão. O ENCAT é um fórum das administrações tributárias estaduais, fazem parte os administradores tributários, subsecretários, coordenadores de administração tributária, gerentes, técnicos, né? Tive a felicidade durante muito tempo de ser assessorado pela minha amiga Nazaré, que é listada da Bahia, e tentamos fazer um trabalho, né? Minha amiga também, irmã Maria Isabel, que também está ali, e outras pessoas, e que o ENCAT vai ser um órgão de cooperação, difusão das melhores práticas. Fomos beber essa sabedoria no CIAT. Eu tive a felicidade de, em 98, ter participado no CIAT na Bahia, depois, em 2001, em Santiago do Chile, e eu vi aquele modelo do CIAT, as coisas acontecendo, projetos, assistência técnica, sistemas. Eu disse, gente, a gente podia ter isso nos estados. E começamos o ENCAT. Só que do ENCAT as pessoas queriam discutir pauta de camarão de 7 barbas, pauta de farinha. Eu digo, gente, a relevância na arrecadação, vamos migrar para coisas maiores. E começamos um portal do documento fiscal eletrônico, né? Um portal de informações, fomos ganhando o prêmio Governo Eletrônico, um esforço da equipe fabulosa, e aí eu cito o meu amigo, irmão Álvaro Bahia, nosso coordenador técnico, e toda a equipe de líderes, e fomos desenvolvendo sistemas e projetos. Isso não é fácil, fechar acordo não é fácil. Primeira reunião que tivemos em nota fiscal eletrônica aqui, um colega muito preparado, muito competente, a reunião foi aqui em São Paulo, mas colega de todos os estados, a nota fiscal eletrônica tem que ser impressa em formulário de segurança. Eu disse, mas aí não é nota fiscal eletrônica. Mas se não, vão fraudar. Eu quero apresentar uma proposta amanhã. Abrimos o tempo, ele apresentou. Foi votado, ele ficou sozinho. Saio do projeto, não aceito, isso não vai dar certo. Acontece. Né? As pessoas às vezes não acreditam, mas a nota fiscal eletrônica é uma realidade, foi um desafio. Certificado digital, disseram que não ia funcionar. Não vai funcionar também na fila do supermercado emitir uma nota fiscal eletrônica do consumidor. Funciona. Então, paradigmas que têm que ser quebrados, coragem de correr riscos. A gente só realiza mudanças assim. O que estava no subterrâneo, hoje não está mais por causa dos documentos fiscais eletrônicos. Temos muitos dados, precisamos trabalhar mais sobre eles, mas temos as informações. O que é que está em mudança? Olhe bem essa fotografia, né? Meu amigo Raul Zambrano, lá do CIAT, utilizou numa apresentação nossa lá no ENCAT. Essa cena aí é no Vaticano, em 2005 e 2013. Tem duas coisas aí. Primeiro, que as pessoas todas estão com os celulares filmando, fotografando. Segundo, é que às vezes as pessoas perdem a visão do essencial, né? Deixam de assistir, deixam de desfrutar para registrar. Isso aí é uma outra coisa do ponto de vista psicológico. Mas, do ponto de vista de mudança, o uso do smartphone. E o que é que trouxe mais o smartphone? Ele substitui uma série de coisas. Os colegas mais novos aqui, se a gente for falar de bip, não sabe nem o que é, né? Que se mandar uma mensagem, ninguém sabe nem o que é. Muita coisa mudou a partir do celular. E aí eu tenho desafiado os colegas lá do ENCAT para um próximo produto que eu espero que fique pronto esse ano. Disseminar o uso do celular para emissão de notas fiscais
dos pequenos e das microempresas. Nós vamos disponibilizar um software que vai ser baixado, para o Estado quiser aderir, e vai se emitir o documento de formato simplificado. Não vai se emitir papel, vai se mandar para o e-mail, vai se mandar para o Zap, tá? Vai ser uma das modalidades de emissão que a gente espera fazer para reduzir ainda mais o custo das pequenas e das microempresas. Quando começamos a falar que isso era possível, através da nota fiscal do consumidor, quase que fomos para a cruz. Eu sou o Eudaldo de Jesus, mas não tinha que ir para a cruz, né? Porque as pessoas que acreditavam nas máquinas de ECF, todo respeito, cada um estudou, pensou no seu ponto de vista, eu até alimentei isso, que liberava os técnicos para esses estudos quando eu era superintendente, mas é um paradigma de que o Titanic não vai afundar. E fraude aqui, fraude ali. Quem tem que fiscalizar a operação de consumo, quem é? É o cidadão. É o cidadão, através do programa Cidadania, que tem que verificar se o documento foi emitido e se ele preenche as informações. E se o documento está correto ou não, são as nossas checagens que são feitas através das regras de validação. Começamos com 80, Gilberto. Hoje são mais de 400 regras de validação. É que dá qualidade ao documento fiscal. Ah, tem problemas? Não existe nada sem problemas. Nós não tínhamos informação. A nota fiscal era em muitas vias, talonários eram duplicados, era clonado, era de tudo. Agora nós temos a informação com outro valor. E temos que falar em disrupção. É preciso ter coragem para romper. Pense bem, uma pessoa teve uma ideia, e a gente tem que valorizar as ideias. Uma pessoa pensou lá, olha, eu vou, sem ter um veículo, ter frotas, realizando transporte de pessoas no mundo, vou ganhar 25% sobre o que o motorista cobrar, mas não vou ter relação trabalhista, não vou fazer manutenção de veículos, não vou adquirir frota nenhuma e vou ganhar dinheiro só com o sistema. É o Uber. Quem falou isso, todo mundo achou maluco. É louco. Isso não vai dar certo. Está aí. Quem não utiliza o Uber aqui? Então, hoje tem outros concorrentes. Não é só o Uber, mas é um serviço como é Airbnb, daquele que não tem veículos e forneceu sistemas, soluções. Netflix e outras coisas mais que são disrupções. Esse quadro ele demonstra como em 2010 nós tínhamos os rankings das empresas, né? E está lá, você olha assim, cadê a Apple? Não está ali, não está. Em 2010 não tinha esse poder de fogo. Olha a situação em 2018. Olha a situação em 2018. Como as coisas mudaram, né? As empresas que mais investiram em tecnologia, elas tiveram melhor resultado. Não tem outro caminho. Temos que investir bastante em tecnologia e eu vou grifar isso mais à frente. Nosso processo administrativo fiscal, nossa lentidão de cobrar, tem estado que é ágil, consegue julgar a maioria dos processos em 2 anos, os melhores. Mas tem muitos estados que ainda trabalham com a média de 10 anos nos processos administrativos. Não estou falando nem da questão judicial, relação com a procuradoria, estou falando nada disso, estou falando na parte administrativa. Nós temos que trazer a arrecadação para o tempo presente. Nós temos a informação antes da mercadoria circular, e isso é um fator de criticidade da nossa fiscal eletrônica. A gente estuda a fatura eletrônica dos países, faz parte do Grupo Fatura Eletrônica Internacional, lá do CIET, com o Márcio Verde. A gente vem acompanhando isso, vem estudando, vem escrevendo sobre isso. O nosso sistema é um dos melhores do mundo. A nota fiscal eletrônica, antes da saída de mercadoria, ela é autorizada, registrada no nosso sistema com mais de 400 validações de campo. Tá? Então, é uma informação, mas a gente às vezes não acompanha o pós, a circulação. Nós temos a informação antes da circulação. Isso é um grande valor. Temos o quê? Incentivar o contribuinte a cumprir sua obrigação de forma voluntária. Eu vou grifar isso mais à frente. Aí estão os documentos fiscais eletrônicos, essa frase não é minha, uma revolução silenciosa, é do meu amigo e irmão Vasco Branco Guimarães, lá de Portugal, quando apresentamos a ele o projeto Nossa Escola Eletrônica no curso de Integração Econômica e Direito Internacional Fiscal que fiz na ESAF, com a União Europeia. Ele disse, Eudaldo, esta é uma revolução silenciosa. E onde chegou, o nosso amigo Décio Padilha, secretário da Fazenda de Pernambuco, ele quando viu isso há 2 meses atrás, lá no Confaz, ele disse, poxa, eu tive no ENCAT há muitos anos atrás, não sabia que as coisas tinham caminhado desse nível.
Então, nós temos aí o conhecimento de transporte eletrônico, CTE, o BPE, bilhete de passagem eletrônico, o manifesto de documento fiscal eletrônico, cujo os dados de todas as notas e o conhecimento de transporte daquela carga, ele converge para apenas um número, que é o número do manifesto, né, que já foi papel, ele é eletrônico, e ele integra com o UNI, que é um sistema operador nacional de estados. Um caminhão, quando circula, temos mais de 300 antenas integradas dos estados com a NTT, em que nós fazemos leitura de placa, que é a leitura OCR, e com apenas a leitura da placa, ele bate com o manifesto que está em aberto e nós registramos a passagem. É como se fosse um posto fiscal eletrônico. São 27 bilhões de documentos. Começou em 2013, mas é o nosso maior banco de dados. A nota fiscal 3E, alguns aqui dizem, o que é isso? É a nota fiscal de energia elétrica. Já teve legislação aprovada, já começa agora em julho, as empresas a emitirem. Não está ainda no prazo de obrigatoriedade. E vamos ter mais, para o próximo ano, a nota fiscal de comunicação eletrônica. Tem mais outros detalhes ali que eu não vou tecer, que é Cefaz virtual e outros ambientes que nós temos por causa do tempo. Aí um detalhe sobre a nota fiscal do consumidor eletrônica, como eu disse, já ultrapassamos 27 bilhões, porque esse dado é de fevereiro, certo? Estamos em todos os estados e no início parecia impossível, porque muitos estados não queriam aderir, mas com o tempo, com os resultados, há um chamariz para se realizar. Então estamos aí em todos os estados. O estado de Santa Catarina era o único estado que estava fora, mas já disse que vai também implementar, está vendo o como, mas está autorizado já pelo Confaz a utilizar até máquinas. Se for utilizar máquina SF, pode utilizar qualquer máquina, o Confaz já autorizou através do ajuste. O importante é utilizar. Alguns estados já têm cronograma de obrigatoriedade, 24 estados. Aí vocês veem como é um crescimento exponencial das notas fiscais eletrônicas, e da quantidade de contribuintes emissores. Isso a partir de 2013. O maior emissor de nota fiscal do consumidor é o Rio de Janeiro. Agora, o Rio de Janeiro, ele não autoriza nota nas suas bases, nem eletrônica, nem do consumidor. Eu dizia isso ao secretário Luiz Cláudio, que é da Secretaria da Fazenda de São Paulo, mas secretário hoje do Rio de Janeiro, numa conversa no domingo. Ele disse, não, eu sei, Odaldo, é o maior usuário da Cefaz virtual do Rio Grande do Sul. Quando nós começamos essa ideia de Cefaz virtual do Rio Grande do Sul, eu conversava hoje com meu amigo Nelson Machado, e ele disse, Baiano, para que essa Cefaz virtual no Rio Grande do Sul, Baiano? Não vai ter um ambiente nacional? Eu digo, mas os outros estados já disseram que não vão para o ambiente nacional. Por que isso? Desconfiança. Por que essa desconfiança do governo federal? É algo real. Então, confie em mim que a gente vai implantar, sim, criando um ambiente virtual no Rio Grande do Sul. E doutor Nelson foi lá, conseguiu com o ministro 50 milhões para comprar uns equipamentos a fundo perdido. Todos diziam que não podia. Ele mandou, mande um procurador aqui que diga que pode. Aí um procurador sentou lá e disse, pode. Como é que pode? Ele, pode, desde que seja um comodato. Ele, pronto, arrumamos a solução. Agora apareceu um que pode. Não foi isso, doutor Nelson? Fizemos o contrato de comodato, estado por estado, e botamos equipamento de Apoque ao Chuí. Do Rio Grande do Sul até o Amapá, tem equipamentos que foram colocados e são usados até hoje. Servidores, micros, servidores de dados são utilizados até hoje. E a Cefaz virtual presta serviço a todos os estados, hoje cobrando. No início não cobrava, mas hoje cobrando o serviço dos estados. Criamos uma plataforma muito interessante de antecipação de recebíveis, e aí tem um trabalho muito grande do meu amigo Álvaro Bahia, está nessa Cefaz virtual, que é da Bahia, tá? Então as empresas querem antecipar recebível, as empresas financeiras se cadastram nesse sistema, pagam esse sistema e recebem as notas fiscais autorizadas pelos contribuintes, sem quebra do sigilo fiscal. Algumas reflexões para finalizarmos. Primeiro, a autorregularização por parte dos contribuintes. Não podemos fugir disso. Temos que facilitar o contribuinte a autorregularizar-se.
E isto é trabalho de auditor, só podemos fazer isso se os auditores estudarem as formas, os meios, as informações, para que a gente consiga que o contribuinte autorregularize. A gente não precisa estar em todos os focos de sonegação, a gente tem que estar estrategicamente nos focos de sonegação que têm maior importância. E aí vem uma notícia. Nós já fizemos avaliações TADAT do Brasil em 5 estados. Nenhum estado até aqui foi encontrado que tenha uma matriz de risco institucional, aquele que amanhã, se tiver um incêndio, você tem como funcionar no dia seguinte. Nenhum estado não encontrei ainda. E que eu saiba, nenhum tem. Um plano, site duplicado, espaço físico preparado para eventual mudança, ou pelo menos para uma locação, e que no dia seguinte funcione a atividade. O outro é o risco chamado de cumprimento. Todos nós estamos trabalhando com dados, buscamos forma de buscar omissão, isso e aquilo, mas não tem matriz de risco. Por que fiscalizar esse do que aquele? O tempo que vai gastar, todo estudo que é necessário na matriz de risco. E nesse particular, nós estamos organizando, pedindo o apoio do BID, espero que o BID consiga apoiar, um curso, né? Virá um colega de outro país, vai ser uma colega daqui para o risco institucional, e nós teremos treinar multiplicadores. Agora meu tempo ali acabou, eu tenho só a prorrogação, mas é pequena. Disponibilizar inconsistências, reduzir os litígios, né? A gente precisa fazer isso, porque o litígio nos traz muito caro, não apenas para o contribuinte, não apenas para o custo do Brasil, não apenas para o custo da sociedade, mas para nós também. Simplificar o máximo. A tributação. Precisamos simplificar a tributação, sim. Porque quando o professor Vasco começou a vir ao Brasil, e eu fui explicar um pouco o ICMS a ele disse, mas vocês são muito inteligentes. Por quê, professor Vasco? Vocês conseguiram complicar demais. Eu não entendo como é que vocês conseguem trabalhar e os contribuintes pagar. Vocês conseguiram. Você me explica que diferimento é pagar depois você me bota diferimento que não paga. Porque aqui é benefício fiscal. Mas não tem sentido, não tem lógica. Se é diferimento, tinha que pagar depois. Então, assim, engenhosidade tem que mudar, nós temos que ter um sistema simplificado, não sei qual é, mas é preciso ouvir a todos. Vamos não ter tanta paixão pelo que acreditamos, mas vamos ouvir a todos, que pensamento diferente, botar na mesa os melhores especialistas e construir o melhor para o Brasil, sem aquela paixão desenfreada, que a minha ideia é a melhor. Implementar a declaração assistida, essa é uma meta que nossa equipe de simplificação está abraçando, espero que saia, meu amigo Luiz Dias e meu amigo Ricardo Neves. Exigir dos contribuintes apenas a emissão do documento fiscal eletrônico. Conversava isso com o doutor Nelson Machado antes, ele disse, no ICMS não é possível, eu sei. A gente está melhorando para caramba o documento fiscal eletrônico, mas não vai ser possível no ICMS. Mas no IVA eu não tenho a menor dúvida. Sem que se exigir do contribuinte só a emissão do documento fiscal eletrônico. O resto tudo está codificado, a atividade, o imposto, tudo está codificado, o produto, a gente já utiliza código GETIM na maioria dos produtos industrializados, então tem como fazer. Capacitar continuamente os servidores da administração tributária, isso é algo que não podemos abrir mão. Intensificar o uso do documento fiscal eletrônico, inclusive por meio de smartphone, já falei com o senhor o desafio que a gente está de implementar isso este ano. Ampliar o quadro de funcionários com conhecimento TI, não tem outro jeito, tem que fazer concurso, colocando cada dia mais quadros com conhecimento TI para liderar os projetos. Há um turnover enorme na área de tecnologia, já tive a oportunidade de ser diretor da área de tecnologia. O risco é tamanho de investirmos e perdermos muita coisa. Tem que ter funcionário especializado do físico na área de TI. Controlar a circulação de mercadorias e veículos pelo uso de leitura de RFID, leitura de OCR, vinculados ao documento fiscal eletrônico. Estudar o uso de blockchain. E aí meu amigo Raul Zambrano, lá do CIET, disse, seu Daldo, vocês têm que encarar isso quanto ao cadastro, começar o blockchain quanto ao cadastro. Nós temos um grupo de blockchain, espero que isso ande. Investir em TI, especialmente em auditoria eletrônica, temos aí o sistema de Minas Gerais, espalhamos pelo Brasil, treinamos, então é um sistema muito bem utilizado. O uso de BI e outras ferramentas, ter um bom serviço de inteligência fiscal com integração com o Ministério Público e a Polícia Judiciária, encucar
todos da administração tributária para mudarem novos paradigmas. Isso é muito importante e eu desafio mais uma vez o pessoal jovem, não corram de assumir os cargos nas fazendas, não corram de assumir um encargo que às vezes vai trazer ônus financeiro, que a vida toda eu fiz isso, mas isso é importante para vocês mudarem as coisas. Não deixe só nós velhinhos assumindo as coisas, não. Assumam, tenham coragem, vocês têm que mudar as coisas. E formar líderes. Sem isso não conseguiremos. Investir na relação fisco-contribuinte. Desculpe se passei um pouquinho menos do que o meu grande amigo Vilela, né? Mas eu não sou da Receita, tinha que ser um pouco menos dele. Muito obrigado. Agradeço ao Daldo e já de imediato passo para a próxima palestra, que é a visão da Academia do Contribuinte, o Luiz Eduardo Choeire, que é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Tributário e professor titular, né, lá da Universidade de São Paulo. Estou esperando a apresentação aqui. Não vale começar a contar. Apresentação. Não está contando, tá, gente? Só para deixar bem claro. Enquanto não conta, não está contando. Não, só agradecer, Mauro, o convite que foi feito a todos aqui. Eu estou me sentindo um peixe fora d'água. Mas só para explicar, assim, disclosure, acontece que eu fui orientador desse moço. Exatamente. Ele resolveu me dar o prazer de estar com vocês aqui hoje. Agora pode contar, aparecer aqui. Excelentes palestras, adorei o que eu ouvi, aprendi muito. Daqueles dias que a gente chega, a gente sabe que vai sair muito melhor do que entrou, pelo que eu já aprendi aqui. Obrigado também por isso, pelo convite, pela oportunidade, Mauro, de ouvir o que eu ouvi hoje. Bom, a minha visão aqui é do contribuinte, é trabalhar dessa relação fisco-contribuinte, ver esse cabo de guerra que está acontecendo e perguntar se isso é necessário ou se não é necessário um novo paradigma, o da colaboração. E aqui, talvez, o mote meu vai ser o tema da transparência e simplificação como a administração tributária do século XXI. Transparência, que hoje é apontada, quando a gente vai na OCDE, a gente vê sempre transparência como sendo... Transparência aparece sempre como transparência do contribuinte. Eu preciso saber o que o contribuinte está fazendo. Transparência é antônimo do sigilo. Eu quero saber do contribuinte. Quando a gente fala de administração do século XXI, será que esse é o paradigma que a gente quer? A transparência do contribuinte? Teria um outro sentido para a transparência, Mauro? Transparência não no sentido só do contribuinte, mas também do próprio sistema tributário. Eu estou convencido de que esse sentido de transparência, como antônimo de sigilo, não é historicamente o que se conheceu. Na verdade, se eu pegasse lá, olha, bem antigamente, o Adam Smith, que a gente conhece, tantas coisas, ele tem as suas máximas da tributação, e ele já falava sobre transparência. Falava que o sistema dos tributos deve ser claros e simples para o contribuinte, cobrados da forma mais conveniente para o pagamento. Só para opor a posição da Adam Smith, há um outro, o Colbert. O Colbert ele foi ministro da Fazenda, ministro das Finanças, num cara chamado Luís XIV, que a gente conhece, né, o Rei Sol. E o Colbert tinha uma visão exatamente inversa. Olha como ele dizia o Colbert. A arte da tributação consiste em depenar o ganso, de modo a obter o maior número de penas com a menor quantidade possível de gritos. Ou seja, é a não transparência. Esse é o conflito que a gente... Só para ver que não é bem de hoje toda essa discussão. Bom, essa ideia de transparência, quem vai estudar finanças públicas, dificilmente se estuda finanças públicas sem passar pelo livro do Stiglitz. E o Stiglitz fala em transparência e também não vai falar de transparência só do contribuinte, ele fala da simplicidade administrativa. Quando ele usa o termo responsabilidade política, quer dizer, o contribuinte tem que saber o que é feito com o dinheiro dele. Isso são máximas da tributação e vejam, passaram 2 séculos e não mudou muito. Banco Mundial, 92, ou quase ontem, falava também em governança, onde eu teria, mais uma vez, a previsibilidade da atuação da administração pública. Eu preciso saber o que é feito com o dinheiro. Se eu vou falar em nova relação, eu preciso ter previsibilidade. Nações Unidas, 97. Estou chamando essa atenção das datas, gente, para a gente ver como, de repente, um paradigma que era histórico vai mudar, de repente. 97, Nações Unidas.
Transparência se constrói a partir do livre fluxo de informação. E, novamente, eu tenho informação de um e do outro lado. A própria OCDE, que a gente acabou de ver, fala em transparência do contribuinte, em 2007, ontem, falava também em abertura e transparência, falando de enhanced relationship. É um paradigma que, de repente, desaparece do discurso internacional a partir do tal do BEPS. Eu quero mostrar que, pouco tempo atrás, nós estamos falando de uma relação, a administração tributária do século XXI era essa, da enhanced relationship, da colaboração, dos dois lados se enxergando, e era essa a visão que se tinha. 2010, mais uma vez, OCDE, para que haja eles falam que isso é confiança essencial de fisco e contribuinte. Mais uma vez, a ideia dessa relação fisco e contribuinte baseada em transparência, confiança, lado a lado. Eu contribuinte preciso saber o que eu pago e como eu devo pagar. Daquela pirâmide que você colocou ali, eu acho que esse é um ponto importante, eu preciso saber o que eu tenho que pagar. Bom, de repente surge o tal do BEPS. E o BEPS muda tudo e coloca a culpa no contribuinte, não enxergando, e esse é um ponto interessante, a maior crítica do BEPS é que não se enxerga que os estados também são culpados pela erosão da base tributária. Aquela frase conhecida, paraísos fiscais só existem porque também existem infernos fiscais. Ou seja, eu pago... E os estados são a guerra fiscal surge porque os estados, estou falando aqui internacional, não estou falando de estado interno, então, os estados geram oportunidades de guerra fiscal e geram a partir de opacidade, porque é interessante, porque os estados, para atrair investimentos, para roubar de um do outro, criam sistemas obscuros com favores, então quanto mais escuro eu for, mais chance eu tenho de atrair investidores e ninguém fica sabendo disso. E é curioso que se enxergou isso, mas não se atacou. Quando a gente percebe, a grande discussão que houve sempre era do contribuinte. Eu queria dar um foco nessa ação 12 do BEPS, que talvez ela seja mais importante para quando se fala sobre transparência. É aquela ação que falava da abertura obrigatória de informações, ou seja, o contribuinte informando dos seus esquemas de planejamento tributário, dos planejamentos chamados agressivos. Detesto a expressão agressivo. Agressivo não é uma tradução própria para aggressive, né? Aggressive é ousado, planejamento tributário destemido, não é agressivo, mas planejamentos abusivos, e que a OCDE vem propor que o contribuinte deveria abrir suas informações. Reparem, a OCDE já não está mais falando de transparência do sistema do Estado, e sim transparência do contribuinte. É como se o contribuinte fosse o culpado pelo BEPS, e como se os estados não tivessem culpa, e propõe que os contribuintes deem as suas informações. Não só os contribuintes, como consultores fiscais. Essa é a proposta da chamada ação número 12 do BEPS. Quanto mais antes eu souber dos seus esquemas, tanto antes eu posso impedir algum tipo de planejamento tributário, então eu devo exigir de você isso. Bom, agora quando a gente vai olhar no BEPS, o que se propõe como transparência do contribuinte, reparem que não era uma coisa apenas do contribuinte. Existia um papel importante da administração fiscal. Cabe a ela informar quais são as operações que ela quer ter conhecimento. Então, a proposta é de uma transparência, mas eu também preciso dizer o que eu quero que você... Ou seja, por exemplo, eu quero que, se houver uma compra com ágio, eu quero ser informado. Faria sentido, afinal de contas, a administração tem experiência com problemas de ágio. Então, operação de ágio, você me informa. Eu começo a imaginar operações A, B, C e D, eu faço um rol de operações que eu quero que você me informe. Quais são as informações que eu quero ter? E, recomendação, mais uma vez, da OCDE. Eu não posso exigir de você informações que impliquem mais custos que você tem hoje. Então, apenas é antecipar uma informação que, se eu chegasse no seu estabelecimento, eu já a teria. Então, você me antecipa algo que eu posso saber. Era esta a ação 12. Então, repare que existe um certo equilíbrio. Não era uma coisa imposta assustadora. O problema é saber o que é esse planejamento tributário agressivo, o que é sujeito à divulgação. Por isso, a importância de você, administração, ser transparente e me dizer o que você quer saber.
Por que eu quis chamar a atenção disso? Porque nós tivemos uma tentativa canhestra de introduzir a ação 12 no Brasil. Então, invocando aquilo que o CDE propunha, nós viemos para uma medida provisória tentar introduzir essa abertura de informações. E fizemos muito mal. Em primeiro lugar, porque não tínhamos regras destinadas a consultores fiscais, não tratamos disso. Nós não informávamos quais eram os arranjos potencialmente abusivos. E mais do que isso, lembrem-se de que a ideia é, eu vou pedir para você uma informação que eu não tenha e que, se eu for te fiscalizar, eu vou descobrir. Eu lhe pergunto, pelo que você me falou do SPED até agora, qual é a informação que eu posso lhe dar que você já não tem? Ou seja, hoje, com o grau de informações que você, a administração, tem, fica muito complicado eu pensar em impor alguma coisa na ação 12 que eu já não saiba. Eu conheço transação, eu consigo saber até se você mudou de ideia num lançamento contábil. Se lançou de um modo, mudou de ideia, eu estou sabendo. Desistiu, reclassificou um lançamento contábil, eu fico sabendo. Então ficava muito difícil justificar a medida provisória 685, que foi, por isso, foi rejeitada. Olha também o que ela falava, ela mandava o contribuinte informar atos ou negócios que não possuam razões extratributárias relevantes. Que eu não sei o que é isso. Aliás, só o caput, gente, eu não sei se vocês separaram o caput quando viram isso. Operações que envolvam autos ou negócios jurídicos que acarretem supressão, redução ou diferimento do tributo. Como o Mauro pediu que fosse da visão do contribuinte, Mauro, eu juro de pé junto que nenhum ato que eu faço acarreta supressão de tributo devido. Até porque, se eu faço um planejamento tributário, eu não suprimo o tributo. Eu impeço a ocorrência do fato gerador. Eu não reduzo o tributo. Eu impeço a ocorrência do fato gerador. Eu não difiro o tributo. Ou seja, tinha uma premissa nesse dispositivo legal que era inadequada. Um planejamento tributário não difere a tributação. Impede a ocorrência do fato gerador. Foi, não sei quem, acho que qual dos dois que tinha falado uma história, quando você fez aquele círculo com as 3 possibilidades, você colocou a sonegação, a corrupção e a arrecadação. Faltou um elemento que você não considerou, que é o planejamento tributário. O planejamento tributário não está na sonegação, não está na corrupção e não está no tributo devido. Eu simplesmente te tiro a expectativa. Porque você, quando você faz o seu orçamento, você conta com uma arrecadação. Mas eu, quando faço o meu planejamento, eu conto em não incorrer naquele fato gerador. E eu tenho ainda esse direito de não incorrer no fato gerador. O fato de constar do orçamento não lhe dá o direito de arrecadar. É necessário que eu incorra no fato gerador. Então, se eu pudesse sugerir, a próxima vez que você fizer aquele círculo, inclua um elemento que é importante, que é aquilo que você achava que ia arrecadar, e eu te frustrei, mas não é porque eu soneguei, eu te frustrei porque eu não incorri no fato gerador. Eu fiz o tal do planejamento tributário, eu acho que teria um espaço para isso. Eu não estou suprimindo, não estou diferindo, eu estou simplesmente fazendo o bom e velho planejamento tributário. Formas inusuais, negócios indiretos. Gente, esses 2 primeiros itens aqui, eu acho que é o que mataram a medida provisória 685. Porque o terceiro, atos ou negócios jurídicos específicos previstos em atos da Receita Federal, teria sido muito positiva. Porque isso seria transparência. Aqui eu teria tido a Receita dizendo, eu vou te passar uma relação de atos que, se você praticar, você me informa que você praticou. Porque aí eu vou fazer uma análise de risco se eu quero ou não quero ir a você. Ninguém teria problema com o item 3. A medida provisória apanhou por causa dos itens 1 e 2, porque aí estavam muito abertos. Aí me exigiam que eu tivesse que adivinhar o que você quer. E isso não é transparência. Se você me diz o que você quer, eu vou dizer estou dentro ou estou fora. Não do outro modo. E olha, e se eu descumprisse aquilo que você queria, ou seja, eu corria o risco de ser chamado sonegador. Sonegador ou fraude porque simplesmente eu não sabia o que você queria. Eu acho que a medida provisória 685 invocou a ação 12 do BEPS, mas não foi aquilo que a ação 12 do BEPS queria. A ação 12 estava na transparência, numa relação bilateral. É muito diferente do que essa medida provisória fez. Por isso, ainda bem que ela foi rejeitada, ela tinha que ser rejeitada.
foi mal feita. Invocava-se o BEPS, invocava-se a prática internacional, mas ia-se muito contra o que era a prática internacional. Ia muito contra o que seria essa relação, essa nova relação entre fisco e contribuinte. Fazendo a comparação, olha, ação 12, regras fáceis de ser entendidas e cumpridas. Vamos combinar que nossas regras não eram nem um pouquinho fáceis de ser compreendidas. Só informações que uma auditoria eu poderia ter. Não era o que vocês pediam, o que era pedido. Sanções claras e indutoras, no caso eu tinha uma chamada autoincriminação, aqui eu tenho autocriminal, que era inviável. Bom, outro tema desse fisco do século XXI que pode nos interessar do ponto de vista fisco e contribuinte é essa Convenção Multilateral sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Tributária. O Brasil é signatário disso. Nós estamos obrigados a trocar informações, nós e vários fiscos. Os fiscos do século XXI é esse fisco transparente que troca informações. Então, portanto, a crítica que eu vou fazer agora não é mais do sistema brasileiro apenas, mas talvez desse novo fisco. E o que nós estamos fazendo? Quer me parecer que, dentro desse escopo de transparência do contribuinte, não do fisco, nós estamos atropelando algumas garantias, como a questão do consentimento do cidadão para a troca de informações. Porque, veja, uma coisa é eu, como seu súdito, te dar uma informação que você recebe enquanto Estado. Uma coisa muito distinta é você pegar a minha informação, que eu não te dei, você tomou de mim, e você barganhar com outro Estado. Será que qual é a legitimidade que você tem para barganhar com outro Estado uma informação que você tem de mim porque eu sou seu súdito? Eu não sou súdito do outro Estado. E eu nunca concordei com isso. Nós não discutimos o direito do contribuinte. Nós não damos... Veja, gente, eu posso ter oposição legítima a que você dê uma informação e você não me pergunta sobre o assunto. Eu não tenho o devido processo legal antes da troca de informações. E você vai dizer, mas Chueire, não precisa. Eu vou lhes dar o exemplo que me foi dado pela Natália Quinones, lá da Colômbia, que eu achei muito interessante. Dizia a Natália Quinones que na Colômbia, eu diria no Brasil também, tem um vizinho meio complicado. E esse vizinho complicado acabou implicando que muita gente que não concorda com o governo vai para os vizinhos. Colômbia muito, aqui também. E daqui e da Colômbia, essas pessoas estão sustentando a oposição. Sempre toda ditadura tem uma oposição. Então aquele país e outros tantos têm oposição, no caso, estou falando de coisa concreta. Nós temos pessoas do Brasil mandando dinheiro para aquele país para sustentar a oposição. Eu lhes pergunto, quanto vale para um governo dito democrático, eu diria pouco democrático, quanto vale saber quem está recebendo e quanto está recebendo de dinheiro da oposição instalada no país vizinho? Veja, numa troca de informações, Mauro, você está dizendo para aquele ditador quem é que está recebendo e quanto está recebendo. Você está colocando vidas em risco lá. E você não dá uma chance para a pessoa, o contribuinte, pelo menos, ter a chance de dizer, não manda, eu tenho um motivo justo para você não mandar. E o motivo é este ou aquele. Ou seja, tirar o devido processo legal na troca de informações coloca vidas em risco. E as administrações tributárias, o problema não é só brasileiro, hein? As administrações tributárias assinam essa convenção multilateral e não prevêem o devido processo legal na troca de informações. Não prevêem a chance de eu dizer que eu tenho um legítimo motivo para não haver informação. Não, você que se defenda no outro país. Gente, me defender lá? Me defender no outro país? Eu estou tendo exclusão do devido processo legal no meu país, no Brasil. Eu não posso dizer, mas você tem chance de defender depois. Veja, uma coisa, gente, é se eu falar em termos de uma investigação policial, que a investigação ocorre em sigilo, mas eu posso depois me defender. Eu não tenho problema com isso. Mas quando eu falo em troca internacional de informações, eu não posso mais me defender, pelo menos não no meu sistema jurídico. Eu dependo de outro sistema jurídico. Então, esse tal de fisco do século XXI, esse fisco aberto, moderno, etc., a crítica, por favor, não é o Brasil só. Nós estamos deixando de lado, já que você falou a visão do contribuinte,
Nós estamos deixando de lado direitos fundamentais, como o direito de me proteger, me defender. Não dê essa informação. Ou, pelo menos, eu diria, quer dar essa informação? Por favor, eu quero ler o que você vai informar, porque pode ser que a informação seja incompleta. Eu quero que você informe isso a mais. Ou outra coisa, Mauro, quando você for pedir informação para aquele Estado, eu quero ser informado que você vai pedir informação, porque já que você vai pedir informação, eu quero ter o direito que você faça uma pergunta a mais. Vai perguntar isso? Pergunte isso também. Porque essa segunda pergunta, que vai vir da mesma fonte que a primeira, vai explicar a primeira. Ou seja, porque dê-me a sua pergunta, eu te daria a resposta devida. Quem advoga sabe como é que é isso. Como é que é feita a pergunta, como é que é feita a resposta. Então, me dar o direito de participar da pergunta, de participar do processo de troca de informações, me parece fundamental nessa relação de transparência entre fisco e contribuinte. Bom, já se falou do SPED aqui, eu acho que isso, sem dúvida, é um grande modelo da administração do século XXI, com as reduções de custo de compliance, etc. Muito bom, mas me parece que nós temos um pequeno problema quando eu falar, eu acho que tem algum slide aqui depois, da complexidade para o contribuinte também dessas informações. Principalmente se eu falar em termos de grandes empresas e pequenas empresas. Ou seja, algum tipo de ponderação sobre os custos de investimento em tecnologia para empresas menores, me parece que não houve a devida ponderação aqui. Esse fisco do século XXI deveria trabalhar sobre isto. O tempo está terminando. Eu queria falar sobre naming and shaming, que é um outro problema seríssimo, que é essa história da lista dos devedores tributários, ou seja, eu simplesmente divulgo quem são os devedores, mas eu não abro qual é a natureza dos débitos e não revelo se é um devedor contumaz ou se é alguém que está discutindo em juízo, se tem uma decisão judicial e elementos como esses. Eu simplesmente ponho uma lista de devedores. Me parece isso bastante ruim dentro desta enhanced relationship que se pedia. O que nós devemos fazer, então? Eu gosto de uma ideia do exemplo do México. O México já está com uma postura um pouco diferente. Blacklist. Quais são as operações que devem ser divulgadas? Eu dou uma lista exaustiva delas e dou um prazo para o fornecimento de informações. Veja, é bem diferente da medida provisória 685. Ou seja, nós temos aqui um modelo com segurança e previsibilidade, afastando vagueza, custos de compliance e autoincriminação. Nós temos no Brasil alguns exemplos já positivos? Eu acho que sem dúvida nós temos. Eu não sei por que parou. Por que nós não continuamos com este modelo do tal do canal verde, amarelo, vermelho, cinza? É isso que a gente tem na aduana. Tão positivo. Por que a gente não avança isso em outros setores do bom contribuinte? Me parece algo bastante positivo nessa nova relação. A gente sabe que no Estado nós já temos aqui em São Paulo o tal do nos conformes, que tem aspectos muito positivos. Alguns aspectos positivos. Eu tenho problema com os não conformes quando eu tenho, conforme o meu fornecedor, eu tenho uma graduação, ou seja, aqui me parece um problema sério de eu excluir algumas empresas do mercado, porque eu só passo a negociar com empresas que tenham o mesmo grau que eu, sob pena de eu perder o meu grau. Eu estou excluindo contribuintes. Ou seja, Mauro, se você deve um tributo, eu não compro mais de você. Embora você seja um mero devedor, você não é um sonegador, você deve. O fato de você dever, você já não vende para mim porque eu não quero perder minha nota. Eu acho isso um pouco sério demais, em termos até da livre concorrência. Mas a ideia do modelo da colaboração me parece importante. Eu acho que houve algum exagero aqui. A gente tem notícia que a Receita Federal gostaria de fazer algo parecido. Me parece que também esse é um caminho positivo. Olha, no tempo que eu tinha, era isso que eu podia falar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Chueire. Já estamos com o tempo adiantado, então vamos direto para o nosso debatedor, professor Nelson Machado. Professor, acredito que nosso tempo aí para debate está um pouco restrito, mas dá para desenvolver bastante. Boa tarde a todos, a todas. Quero cumprimentar o Juraci, agradecer aqui o convite, em nome do qual quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, parabenizar aqui os nossos palestrantes, foi uma maravilha ouvi-los.
E eu estava aqui pensando, né, como foi bem montado esse painel aqui. A discussão da administração tributária do século XXI, na realidade, passa pelos elementos que cada um dos nossos 3 palestrantes aqui abordou. E eu queria destacar, em primeiro lugar, a questão da simplificação da legislação tributária. Porque, se não tivermos a simplificação da legislação em si, não dá para falar em administração tributária do século XXI. Nós vamos estar falando de administração tributária do século XIX. Correr atrás do camarada com uma espada na mão para depená-lo sem muita grita, que eu gostei desse exemplo do professor Chueri. Para podermos ter a administração do século XXI, é preciso mudar a legislação substantiva da tributação. Em consequência, como? Exatamente. O IBS, não quero fazer propaganda disso, mas o IBS... Abaixo a substituição tributária. Eu não quero aproveito abaixo o PIS e COFINS. Eu não quero fazer propaganda do IBS, mas o IBS, né, já trabalha com essa questão, né, de eliminar a substituição tributária. Mas a questão simplificada, o imposto em si, nós temos alguns elementos que vão conformar a nova administração tributária. O primeiro deles, obviamente, é a tecnologia de informação. Com o avanço da tecnologia de informação que nós temos nos últimos anos, com o exemplo maravilhoso que o ENCAT deu neste país, mostrando que era possível construir, apesar da tributação complicada, era possível construir um sistema de nota fiscal eletrônica, de documento fiscal eletrônico. Eu quero chamar a atenção para esse nome, documento fiscal eletrônico. Eu acho que a próxima administração, esta que está chegando, ela vai prescindir de qualquer outro tipo de elemento de fiscalização. SPED, raiz, GIA, acaba tudo. O que nós precisamos, pura e simplesmente, é o documento fiscal amarrado a determinados eventos. Emitiu, aceitou, pagou, atribuiu o crédito, dá crédito, não dá crédito, pronto, resolveu, não precisa mais nada. Então, nesse sentido, a administração tributária, do ponto de vista operacional do século XXI, vai precisar de tecnologia de informação, vai precisar de capacitação e vai precisar de transparência. E hoje os sistemas nossos de informatização já são possíveis de serem construídos a partir de uma visão transparente entre físico e contribuinte. O blockchain nada mais é do que eu, você e você estamos todos numa mesma rede com um modelo centralizado onde todos nós faremos exatamente o que cada um fez e o registro é feito como se fosse no diário de 1910, que fica escrito, não dá para apagar. Se você quiser alterar, tem que fazer o estorno, não dá para pagar. Não dá. Pronto, isso dá segurança. Então, segurança, transparência, tecnologia de informação. Mas é claro que o principal fiscal, como já foi dito, é o cidadão quando se trata de imposto sobre consumo. Esse é o principal. Agora, patologia existe. Mas patologia aí não é administração tributária, aí é crime. E aí é crime e tem que ser tratado como tal. Gostei muito da tua fala, principalmente da questão do modelo húngaro, né, que trabalha ali com a sonegação de um lado, o orçamento potencial no meio e a corrupção ou desperdício ou descaminho do outro lado. Quero discordar do meu amigo Chueri que eu acho que não precisa colocar esse outro pedacinho sobre a redução de arrecadação em função do planejamento tributário. Por quê? Com as informações que o fisco tem, ele vai fazer a previsão da arrecadação potencial, já pensando na possibilidade que existe um planejamento tributário em curso. Eu acho que é possível e eu tenho certeza que a administração tributária vai conseguir fazer isso. E por fim, eu acho que o Chueri tem toda a razão quando reclama
da maneira pela qual o fisco trata o contribuinte. Efetivamente, é preciso buscar um modelo cooperativo, onde, tirando a patologia, o resto é definir com clareza o que é que cada um deve e criar as maiores facilidades para que ele possa fazer o pagamento. Portanto, a administração tributária do século XXI é o congraçamento das 3 palestras que ouvimos antes. Muito obrigado. Olha, temos 2 perguntas, mas eu vou pedir licença às pessoas que o fizeram. Nós estamos já com o nosso tempo avançado, vamos entregar, nós começamos 15 ou 20 minutos atrasados, vamos entregar com essa mesma atraso, sinal que o painel cumpriu o prazo. Agradecer aos nossos painelistas aí, o Flávio Vilela, obrigado pela brilhante explanação, Eudaldo, trouxe informações relevantes aí da modernização nos fiscos estaduais, o Choeire, sempre brilhante, trouxe essa visão do contribuinte, e o Nelson Machado, que conseguiu reunir e extrair um pouquinho de cada fala. Então, pessoal, eu agradecendo a todos, encerro o painel e peço uma salva de palmas para os nossos painelistas.